Um novo dia se inicia e antes mesmo que as vozes da preocupação tentem falar ao seu coração, eu quero orar com você. Senhor, toma este momento em tuas mãos, visita cada vida que parou diante deste vídeo, enche de paz, fortalece, renova, derrama esperança em cada coração. Eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo de uma forma especial. Por isso fica comigo até o final, porque há uma palavra preparada para transformar o teu dia. E se essa oração já tocou a sua vida, eu te peço, deixa o teu like agora, se inscreve no canal e ativa o sino, porque juntos vamos caminhar todos os dias alimentados pela presença de Deus. Logo nas primeiras palavras do Salmo 23, somos colocados diante de uma verdade que atravessa séculos e nunca perde o peso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é apenas uma declaração poética, é um chamado à confiança absoluta em Deus logo ao abrir os olhos. Quantas vezes você já acordou com a mente carregada de preocupações, tentando prever como será o seu dia, antecipando problemas que talvez nem venham? Aqui está o prenúncio de que você não precisa carregar sozinho o fardo. Se o Senhor é quem guia os seus passos, você não caminha sem direção. Nada te faltará não significa ausência de luta, mas presença de provisão. É como um pastor que nunca abandona as suas ovelhas no meio do vale, que sabe o caminho mais seguro, que encontra alimento mesmo em terras áridas. Essa metáfora nos envolve e nos faz perceber: antes de correr atrás de soluções humanas, comece o dia lembrando que já existe um Deus que cuida de cada detalhe. Isso não é discurso vazio, é a base da fé que sustenta a alma no meio da correria da vida. Ao declarar essa palavra pela manhã, você está assinando embaixo que a sua confiança não está no dinheiro, no emprego, nos contatos ou nas circunstâncias. Está no pastor que supre o que você precisa. Essa expressão bíblica tão curta e tão intensa é como se fosse um alicerce para o coração. É como ouvir o som de um rio silencioso correndo entre pedras, firme e constante, mesmo quando a tempestade passa por cima. Quantos acordam já se perguntando: será que vou ter o que comer? Será que vou conseguir pagar? Será que vou vencer hoje? E o Salmo responde com autoridade: nada te faltará. Não é um convite ao comodismo, mas uma promessa de sustento. É o pastor que provê pasto para suas ovelhas, não porque elas pedem, mas porque ele já conhece a necessidade delas. É o pastor que não perde nenhuma de vista, não importa quão longe elas se desviem. E é essa segurança que muda a forma de começar o dia. Aqui está uma metáfora poderosa. Quando você abre os olhos de manhã, o inimigo já tenta soprar dúvidas na sua mente. Ele quer que você comece o dia acreditando que está sozinho, que depende apenas de si, que tudo está fora de controle. Mas quando você abre a boca e declara: o Senhor é o meu pastor, é como acender uma lâmpada em um quarto escuro, dissipando a escuridão que queria dominar sua mente. A confiança nesse pastor é uma arma contra a ansiedade que se infiltra em cada pensamento, e é exatamente isso que precisamos trazer para dentro da rotina. A lembrança de que nada nos faltará, porque o pastor está no comando. Nada me faltará. Pense nisso como um eco que acompanha o dia. Nada me faltará quando a conta chegar. Nada me faltará quando a notícia ruim tentar abalar. Nada me faltará quando as forças parecerem pequenas demais. O salmista não está falando de abundância superficial, mas de provisão real. Está dizendo que quando tudo faltar, Deus não faltará. E essa é a maior provisão que alguém pode ter. Quando você coloca o Salmo 23 logo no início do dia, você não está apenas recitando uma poesia bonita, mas levantando um estandarte de fé contra tudo aquilo que quer roubar a sua esperança. Você está declarando que não depende do acaso, mas da direção de um Deus que guia o seu caminho.
E logo em seguida, o salmista acrescenta outra imagem poderosa: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa cena fala diretamente ao coração cansado, porque não se trata apenas de alimento, mas de descanso, de paz que o pastor oferece. Quantas manhãs começam já com o corpo no automático, como se o dia fosse uma corrida contra o relógio? É nesse contexto que essa promessa brilha. O pastor não apenas supre, ele também aquieta, ele dá paz à alma inquieta. Ele não apenas leva a um prato de comida, mas a um lugar de descanso. A palavra deitar-me carrega uma mensagem de confiança, porque uma ovelha só se deita quando está segura, quando não sente ameaça, quando confia na proteção de quem a guarda. Esse é o convite de Deus a cada manhã: deitar-se nos verdes pastos da sua presença e permitir que Ele conduza até as águas serenas que acalmam o coração. E repare no detalhe: guia-me mansamente. Esse detalhe é ouro, porque mostra que Deus não empurra, não atropela, não exige além da nossa capacidade. Ele guia de forma mansa, respeitando o ritmo, entendendo nossas limitações, trazendo paz mesmo em meio ao barulho do mundo. As águas tranquilas não são apenas um cenário bonito, mas a personificação da paz que vem de Deus. Aquela paz que Jesus disse que não é como o mundo dá. O mundo oferece uma paz de fachada, temporária, baseada em circunstâncias, mas o pastor oferece uma paz que permanece mesmo quando o caos está ao redor. É como se você estivesse cercado por barulho, mas dentro de si houvesse uma melodia suave de calma. Essa é a diferença entre buscar paz no mundo e receber paz de Deus. Essa metáfora das águas tranquilas é poderosa, porque revela o desejo de Deus de trazer descanso não apenas ao corpo, mas à alma. Muitos hoje buscam em meditações, filosofias e terapias um alívio para a alma, mas a palavra mostra que a fonte da paz verdadeira está no pastor que guia, que conhece o caminho das águas, que não deixa a alma sedenta se perder no deserto. Isso significa que ao começar o dia, você não precisa aceitar a ansiedade como destino inevitável, mas pode escolher confiar na promessa do Salmo 23. Pode escolher acreditar que existe um lugar de descanso que o Senhor preparou para você. E logo em seguida vem uma das frases mais conhecidas e mais profundas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o salmista muda o cenário de verdes pastos para o vale escuro, mostrando que a vida não é feita apenas de tranquilidade, mas também de momentos de sombra. E a palavra-chave aqui é ainda que. Não é se, mas ainda que. Isso significa que os vales virão. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas junto com essa certeza vem outra ainda maior: Ele estará lá. O pastor não promete que não haverá vale, mas promete presença no vale. Essa é a beleza do texto. A vida não é poupada das dores, mas é acompanhada pela presença de Deus. E aqui temos outra metáfora rica: o vale da sombra da morte. Não é a morte em si, mas a sombra dela. É o medo que paralisa, é a ameaça que assusta, é a sensação de que a vida pode desmoronar a qualquer momento. Quem nunca caminhou em vales assim, com a alma apertada, o coração ansioso e o medo batendo na porta? Mas o salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase é um escudo contra o medo, porque a presença de Deus anula o poder da sombra. A sombra não tem força para tocar quando a luz do pastor está presente. E o texto segue: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui está uma imagem cheia de significado. A vara é símbolo de disciplina, de correção, enquanto o cajado é símbolo de direção, de cuidado. Ambos são instrumentos do pastor para proteger e guiar as ovelhas. Isso mostra que a presença de Deus não é passiva, é ativa. Ele não apenas caminha ao lado, mas também corrige, guia, protege.
O consolo está justamente nisso. Saber que não estamos entregues ao acaso, mas que há uma mão firme conduzindo cada passo. Esse trecho é um convite poderoso para enfrentar o dia sem medo. Quantos acordam, já temendo o que pode dar errado, já antecipando fracassos, já imaginando cenários ruins? Mas o salmista nos ensina que a presença de Deus é suficiente para anular o medo. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas que não terão poder de paralisar. É como caminhar em meio à escuridão com uma chama acesa na mão. A sombra pode estar ao redor, mas a luz é suficiente para guiar. O cajado que consola e guia é a lembrança viva de que o pastor não apenas observa de longe, mas está envolvido em cada passo da jornada, pronto para corrigir quando nos desviamos, pronto para resgatar quando caímos, pronto para enfrentar predadores quando nos sentimos indefesos. Essa imagem se transforma em ânimo para o coração. Não importa o vale que o dia apresente, a companhia de Deus é suficiente para fazer a sombra perder a força. Quantos já se sentiram esmagados pela escuridão da incerteza, pela dor de uma notícia inesperada, pelo peso de responsabilidades que parecem maiores do que as forças? E, no entanto, é nesse cenário que a promessa do Salmo se torna mais brilhante, porque é no vale que descobrimos o valor da presença. É na sombra que aprendemos a olhar para a luz. É no medo que experimentamos a coragem que vem do Senhor. E quando seguimos a leitura, somos surpreendidos com uma virada inesperada. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está uma ironia santa, uma reviravolta que parece contradizer a lógica humana. O natural seria esperar que, diante dos inimigos, estivéssemos em fuga, em posição defensiva, mas o pastor não age assim. Ele prepara mesa, banquete, celebração, justamente diante daqueles que querem ver a derrota. Essa é a metáfora da vitória, que não depende da ausência de inimigos, mas da presença de Deus. Enquanto o mundo vê ameaça, o Senhor prepara honra. Enquanto os adversários planejam queda, o Senhor prepara elevação. Essa mesa diante dos inimigos é a prova de que a provisão de Deus não é limitada pelas circunstâncias, mas revelada nelas. E o texto segue ainda mais profundo. Unges a minha cabeça com óleo. Na cultura bíblica, a unção com óleo simbolizava separação, consagração, escolha. O salmista está dizendo que o pastor não apenas supre e protege, mas também unge, marca, separa para algo maior. E essa unção não é apenas um ato simbólico, mas um sinal de identidade. Quem é ungido carrega o selo de pertencimento. Ao declarar isso pela manhã, você está se lembrando de que não é qualquer um. Não caminha sem identidade, mas carrega o sinal do pastor sobre si. E essa unção é seguida de abundância. O meu cálice transborda. Aqui está a hipérbole da fé. A certeza de que a bênção não é medida pela escassez, mas pela abundância que vem de Deus. Não se trata apenas de ter o suficiente, mas de experimentar o transbordar. Isso não significa riqueza material desenfreada, mas plenitude de vida, alegria que não se esgota, paz que não acaba, esperança que se renova todos os dias. E então, o salmo é coroado com a frase final, a declaração que sela a confiança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui não há espaço para dúvidas. O salmista usa a palavra certamente. Não é talvez, não é quem sabe, não é possivelmente. É certeza absoluta. Essa é a âncora da fé. A bondade e a misericórdia não são visitantes ocasionais. Não aparecem em dias bons e desaparecem nos maus, mas seguem todos os dias. Isso significa que mesmo quando você acorda sem ânimo, a bondade de Deus está ali.
Mesmo quando você se sente culpado e envergonhado, a misericórdia de Deus está ali. Elas não vêm porque você merece, mas porque o pastor decidiu acompanhar cada passo. Essa promessa muda a forma como olhamos para o futuro. Não precisamos temer o que virá, porque já sabemos quem nos acompanha. E o salmo termina com uma visão eterna. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas a promessa de uma vida presente protegida, mas de uma eternidade garantida. O pastor não guia apenas no hoje, mas também para sempre. Ele não conduz apenas até o fim do dia, mas até o fim dos tempos. Essa é a esperança que sustenta o coração. Mesmo que o corpo se desgaste, a alma tem destino certo. A casa do Senhor, a morada eterna onde não há sombra, nem vale, nem inimigos, apenas presença plena. Agora imagine começar cada manhã com essa certeza gravada no coração. O dia pode trazer surpresas, mas nenhuma delas é maior que a promessa. O coração pode ser abalado, mas não será destruído. O inimigo pode tentar, mas será frustrado diante da mesa preparada. E a cada passo, a bondade e a misericórdia estarão atrás de você como sombra inseparável, como companhia fiel, como certeza de que não caminha sozinho. Esse salmo, tão curto em palavras, é imenso em significado. Ele nos leva de pastos verdes a vales sombrios, de águas tranquilas a mesas diante de inimigos, de confiança no sustento à certeza da eternidade. É um mapa completo da vida humana e da fidelidade divina. Por isso, ao usá-lo para iniciar o dia, não o faça de forma mecânica, mas mergulhe em cada palavra como se fosse alimento para a alma. Sinta a força de cada metáfora. Perceba a beleza de cada promessa. Permita que cada frase seja como um farol, iluminando os passos da manhã. Senhor, meu pastor amado, ao iniciar este dia, eu declaro a verdade da Tua palavra. Nada me faltará. Tu és a minha provisão, a minha segurança, o meu guia. Conduze-me aos verdes pastos da Tua presença. Leva-me às águas tranquilas da Tua paz. Restaura as minhas forças quando o peso da vida tentar me abater. Ainda que eu ande por vales escuros, eu não temerei, porque sei que Tu estás comigo, e a Tua vara me corrige, o Teu cajado me guia, a Tua presença me consola. Prepara, Senhor, a mesa diante dos inimigos, não para exaltar a minha força, mas para mostrar a grandeza da Tua fidelidade. Unge a minha cabeça com o óleo do Teu Espírito. Faz o meu cálice transbordar de alegria, esperança e fé. E que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanhem em cada passo, em cada escolha, em cada luta, hoje e para sempre. Eu entrego esta manhã em Tuas mãos, confiando que habitarei na Tua casa todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa declaração do salmista, escondida logo no início do Salmo 23, é muito mais do que uma cena bucólica pintada em palavras, muito mais do que uma imagem de um campo verde ou de um riacho sereno. É a revelação de uma promessa eterna, um convite diário à alma cansada e atribulada para descansar no cuidado de Deus. É curioso perceber como amanhã, para muitos, já começa em guerra. O despertador toca e parece o som de um alarme de batalha. O relógio deixa de ser apenas um medidor de tempo e se transforma em inimigo, acusando o atraso, pressionando os passos, lembrando de responsabilidades inacabadas. As tarefas não são vistas como oportunidades, mas como exércitos que cercam a mente antes mesmo do primeiro gole de café. Mas o salmista apresenta outro cenário. Ele não nos coloca no campo de guerra, ele nos leva a um campo de descanso. Ele mostra um pastor que não apenas alimenta, mas faz deitar. E esse detalhe muda tudo. Uma ovelha só se deita quando confia. Se há ameaça ao redor, ela permanece em alerta, inquieta, em movimento.
Se sente insegurança, ela não se entrega ao descanso. Mas quando o salmista declara que Deus faz a ovelha deitar em verdes pastos, ele está mostrando que o pastor não apenas provê alimento, mas também segurança, paz e confiança. O verde do pasto simboliza abundância, simboliza provisão, simboliza a certeza de que não haverá falta. E deitar nesse cenário é entregar-se ao cuidado divino, é permitir-se descansar, porque se sabe guardado. Quantas pessoas hoje acordam com a mente em tumulto, com o coração em disparada, com pensamentos agitados? Quantas vezes a alma parece estar em constante estado de vigília, incapaz de descansar mesmo em momentos de silêncio? Mas aqui, o salmista mostra que há um lugar onde o coração pode repousar, não porque os problemas desapareceram, mas porque o pastor está presente. E então ele completa: guia-me mansamente a águas tranquilas. O contraste é poético e poderoso. Enquanto o mundo nos guia à pressa, ao barulho, à disputa, o pastor nos guia à mansidão. Ele não empurra, não arrasta, não exige além daquilo que podemos suportar. Ele guia com suavidade, com cuidado, respeitando o ritmo, conduzindo a alma não a águas turbulentas, mas a águas tranquilas. Essa é a personificação da paz que o mundo não pode oferecer. É como se o salmista estivesse dizendo: existe um lugar onde a alma cansada pode beber, onde o coração aflito pode se aquietar, onde a tempestade interna encontra fim. As águas tranquilas não são apenas um cenário físico, mas uma realidade espiritual. São símbolo da presença de Deus que acalma, da palavra que renova, da oração que refresca. É interessante notar como o mundo oferece 1000 caminhos de paz, mas todos eles exigem esforço humano. É a técnica de respiração, é o curso de meditação, é a prática de filosofias que prometem calma interior. Mas a paz do Salmo 23 não é conquistada pelo esforço, é recebida pela fé. Não é resultado de técnicas, mas de confiança. O pastor guia, a ovelha apenas segue. E nesse ato simples de confiar, de deixar-se conduzir, a alma encontra descanso. Essa é a ironia divina. Enquanto muitos correm em busca de paz, a verdadeira paz só pode ser encontrada quando se para, quando se descansa nos braços de Deus. A cada manhã, quando você lê ou declara esse versículo, é como se estivesse lembrando a sua mente inquieta: existe um lugar de calma que só Deus pode dar. Não importa se o seu ambiente físico é barulhento, se sua agenda está lotada, se as pressões externas gritam. O que importa é que o Senhor está guiando você a uma fonte onde a paz não seca. Essa é a promessa que precisamos segurar antes mesmo de abrir a porta de casa. Esse versículo é como um mapa para o coração, apontando não para um lugar físico, mas para uma postura interior. Deitar em verdes pastos é confiar que a provisão já está garantida. Ser guiado a águas tranquilas é descansar no cuidado que já foi preparado. Não é ironia, é promessa. E é nesse paradoxo que a fé cresce. Descansar no meio da guerra, aquietar-se no meio do barulho, confiar no meio da escassez. O salmista não nos convida a negar a realidade, mas a enxergar além dela. Ele nos mostra que a paz não depende do que está ao redor, mas de quem está ao lado. E se o pastor está ao lado, a paz é inevitável. Quantas manhãs já começaram como tempestade dentro de você? O coração acelerado, a mente cheia de preocupações, o corpo pesado. Mas aí você lê esse versículo e percebe que existe outra maneira de começar. Existe um convite divino para trocar a pressa pela paz, a ansiedade pela confiança, o medo pela serenidade. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós com a mesma força de quando foi escrita. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é apenas poesia, é profecia. Não é apenas descrição, é promessa. E essa promessa nos ensina algo ainda mais profundo.
O verbo faz mostra a ação do pastor. Não é a ovelha que escolhe deitar, é o pastor que a faz deitar. Isso revela que muitas vezes nós não sabemos descansar, não sabemos parar, não sabemos confiar. Queremos estar sempre em movimento, tentando resolver tudo com as próprias mãos. Mas o pastor, em sua sabedoria, nos conduz ao descanso. Ele nos faz parar, porque sabe que a alma precisa de repouso. Quantas vezes você foi obrigado a parar, não porque queria, mas porque Deus sabia que precisava? A doença que te fez refletir, a porta fechada que te fez buscar, o silêncio que te obrigou a ouvir. Muitas vezes o descanso é imposto, porque o pastor sabe que sem ele a alma não sobrevive. E as águas tranquilas são o oposto do que o inimigo tenta oferecer. Ele quer que bebamos das águas turbulentas da ansiedade, da comparação, da competição. Ele quer que o coração nunca descanse, que a mente nunca pare, que o corpo nunca sinta paz. Mas o pastor nos guia para outra fonte, e essa mansidão no guiar é uma lição de amor. Ele não nos leva com pressa, não nos obriga a correr, mas nos conduz mansamente. A mansidão de Deus é um convite diário para não vivermos no ritmo do mundo, mas no ritmo do céu. O barulho externo pode até continuar, mas as águas tranquilas fluem dentro de quem confia. Isso é o que muda o dia, isso é o que dá força para enfrentar batalhas, isso é o que sustenta quando tudo ao redor grita caos. Porque a paz do Senhor não depende de circunstâncias, ela vem de dentro. Ela é fruto de uma confiança inabalável. E talvez você se pergunte, como viver isso na prática? Como descansar em verdes pastos quando a vida parece seca? Como beber de águas tranquilas quando só vejo tempestades? A resposta está na confiança. Não é sobre sentir, é sobre crer. É sobre acreditar que mesmo que os olhos vejam escassez, o coração pode confiar na abundância. Mesmo que os ouvidos ouçam barulho, a alma pode ouvir o som suave das águas do pastor. Esse versículo é uma metáfora viva para nossas manhãs. Enquanto o mundo desperta para mais uma corrida, o cristão desperta para um convite: descansar no cuidado do pastor. É começar o dia não no desespero, mas na confiança. Não na ansiedade, mas na paz. Não na pressa, mas na serenidade. É permitir que Deus seja não apenas provedor, mas guia. Não apenas Senhor, mas pastor. E à medida que caminhamos com Ele, vamos descobrindo que os verdes pastos e as águas tranquilas não são apenas lugares externos, mas estados internos. Não é apenas sobre onde estamos, mas sobre quem nos guia. E essa é a promessa que sustenta o coração em todos os dias. O Senhor é o pastor que conduz ao descanso. Por isso, ao iniciar o dia, declare esse versículo não como uma lembrança distante, mas como uma realidade presente. Imagine-se deitando nos pastos da presença de Deus, sentindo a paz invadir o coração, ouvindo o som das águas tranquilas correndo dentro de você. Permita que essa promessa seja o alicerce do seu dia, o combustível da sua fé, a calmaria da sua alma. Senhor, nesta manhã eu reconheço que Tu és o pastor que me faz deitar em verdes pastos e me guia a águas tranquilas. Eu confesso que muitas vezes acordo em guerra, com o coração ansioso, com a mente cheia de preocupações. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho descansar no Teu cuidado. Eu escolho seguir a Tua mansidão. Leva-me, Senhor, ao lugar de paz que só o Teu Espírito pode dar. Que as águas tranquilas da Tua presença lavem a minha alma. Que os verdes pastos da Tua palavra alimentem o meu coração. Eu rejeito a pressa, eu rejeito o medo, eu rejeito a ansiedade e me entrego ao descanso que vem de Ti. Guia meus passos neste dia, guarda meu coração, renova minhas forças.
Que eu possa viver cada momento lembrando que a verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas da tua presença constante. Em nome de Jesus, amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras ecoam como uma melodia firme que atravessa séculos e corações, alcançando os que estão cansados, os que estão temerosos, os que estão em busca de uma certeza em meio às sombras. Este é o versículo que se tornou refúgio em funerais, força em hospitais, consolo em campos de batalha, alívio em noites insones. É como se cada sílaba fosse carregada de uma unção capaz de atravessar o tempo e repousar exatamente onde a alma precisa. E talvez seja porque ele toca no ponto mais profundo da existência humana. A consciência de que todos nós passamos por vales escuros, mas que nenhum de nós precisa atravessá-los sozinho. O salmista não diz "se eu andar", como se fosse apenas uma hipótese. Ele diz, ainda que eu ande, como quem já sabe que é inevitável. E essa escolha de palavras é um prenúncio da vida real. Não vivemos apenas em campos verdes, não bebemos apenas em águas tranquilas. Também caminhamos por vales sombrios, lugares onde a sombra da morte parece se estender sobre cada passo. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O vale não é exceção, ele faz parte do caminho. Não é sinal de fraqueza, é parte da jornada. Não é ausência de fé, é cenário onde a fé se prova verdadeira. O salmista não tenta negar a realidade do vale. Não se esconde atrás de um otimismo barato, não finge que a vida é feita apenas de flores. Ele encara de frente e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa coragem de nomear o vale é também uma coragem de revelar que mesmo ali existe presença divina. O que transforma o vale não é a ausência de escuridão, mas a certeza da companhia. É por isso que ele completa, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare no movimento. Primeiro ele reconhece a sombra, depois ele declara a fé. Isso é poderoso, porque mostra que a fé não é uma negação da realidade, mas uma resposta a ela. O vale existe, mas o medo não precisa governar, porque existe uma presença maior do que a sombra. Essa é a metáfora mais profunda deste salmo. Deus não promete evitar o vale, mas promete presença constante nele. E essa presença é suficiente para que o coração declare, não temerei. A vida é cheia de ironias. Às vezes pensamos que a fé nos livrará de todos os vales, mas o que a fé realmente nos dá é força para atravessá-los. O salmista não diz que não passará pelo vale. Ele diz que não terá medo ao atravessá-lo. A ironia da vida se transforma em fé justamente aqui. Nos momentos em que parece que tudo vai acabar, justamente nesses, Deus se revela mais perto. Quando os pés tropeçam, quando os olhos não enxergam saída, quando o coração aperta, é ali que a mão do pastor se faz sentir com mais clareza. E então, o salmista traz uma imagem cheia de simbolismo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esses instrumentos eram inseparáveis da figura do pastor. A vara era usada para proteger as ovelhas de ataques de predadores e também para corrigir as que se desviavam. Já o cajado, com sua extremidade curva, servia para guiar, para trazer de volta, para direcionar. Vara e cajado juntos representam disciplina e direção, correção e cuidado, proteção e orientação. E o salmista diz que isso consola. Aqui está uma lição que desafia nossa lógica. Normalmente associamos consolo com palavras suaves, com gestos de carinho. Mas Davi encontra consolo na disciplina e na direção. Ele descansa sabendo que o pastor não é passivo, não é ausente, não deixa as ovelhas à própria sorte. Ele age, ele protege, ele guia, ele corrige. E é justamente isso que gera segurança.
Saber que existe uma vara que afasta o inimigo e um cajado que guia o caminho traz paz à alma. Imagine uma ovelha sozinha no vale, a sombra da morte ao redor, o som de predadores ecoando, a incerteza da direção. O medo seria inevitável. Mas agora imagine essa mesma ovelha percebendo que o pastor está ao lado, segurando firme a vara e o cajado. O cenário não muda, mas a percepção muda tudo. O vale continua escuro, os perigos continuam presentes, mas a presença e os instrumentos do pastor trazem alívio. É isso que o salmista está dizendo. Não é o fim do vale que consola, é a presença no meio dele. E esse consolo é algo que precisamos aprender a reconhecer também. Muitas vezes queremos que Deus tire imediatamente o vale, que elimine toda dor, que apague toda sombra. Mas o que Ele promete é algo maior: presença constante, direção clara, disciplina amorosa. E quando entendemos isso, o coração aprende a descansar mesmo no meio da travessia. Esse versículo nos ensina que não precisamos temer porque não estamos sozinhos. O medo perde o poder quando lembramos da presença, e a sombra perde a força quando lembramos da luz. A sombra da morte pode até se estender, mas não é substância, é reflexo. Ela ameaça, mas não consome. Ela assusta, mas não tem domínio. A presença de Deus é a realidade que desmascara a ilusão da sombra. É por isso que esse versículo se tornou tão amado. Ele é honesto ao reconhecer a escuridão, mas é firme ao proclamar a presença. Ele não pinta a vida com cores artificiais, mas também não a deixa mergulhada no cinza. Ele mostra o contraste. Há vale, mas há pastor. Há sombra, mas há presença. Há medo, mas há consolo. E é nesse contraste que a fé floresce. Ao refletir sobre esse texto no início do dia, é como vestir uma armadura invisível. Você sabe que o dia pode trazer sombras, mas também sabe que não precisa enfrentá-las sozinho. Você sabe que podem vir notícias difíceis, lutas inesperadas, desafios maiores do que as forças, mas também sabe que em cada passo a presença de Deus estará ao lado, guiando, protegendo, consolando. Isso muda a forma de começar amanhã. Em vez de acordar já derrotado, você acorda lembrando que o pastor está contigo. E o verbo usado é andar. Ainda que eu ande. Andar é movimento, é continuidade. Isso mostra que o vale não é fim, é caminho. Ele não é morada, é travessia. Você não foi chamado para viver no vale, mas para passar por ele. E isso já traz esperança. O vale pode ser longo, mas não é eterno. A sombra pode ser densa, mas não é absoluta. A vida pode ser dura, mas não é definitiva. Existe uma promessa maior sustentando cada passo. O interessante é que o salmista não fala de correr pelo vale, mas de andar. Isso mostra calma, confiança, segurança. Quem corre está com medo, está ansioso para sair. Quem anda sabe que não está sozinho, sabe que pode manter o ritmo, sabe que o pastor está guiando. Isso é uma lição para nós. Não precisamos apressar processos, não precisamos correr desesperados. Podemos andar, passo a passo, confiando que a presença de Deus é suficiente. Esse andar também simboliza perseverança. Mesmo no vale, não paramos. Mesmo na sombra, seguimos. Mesmo na dor, avançamos, porque sabemos que a presença nos sustenta. A vida cristã não é marcada pela ausência de vales, mas pela presença de Deus em cada um deles. Esse andar também simboliza perseverança. Mesmo no vale, não paramos. Mesmo na sombra, seguimos. Mesmo na dor, avançamos. Porque sabemos que a presença nos sustenta. A vida cristã não é marcada pela ausência de vales, mas pela presença de Deus em cada um deles. O segredo não está em evitar as sombras, mas em aprender a atravessá-las com o pastor. É no meio do vale que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É no meio da escuridão que a luz se torna preciosa. É no meio da incerteza que a presença se torna palpável.
Quantas vezes já pensamos que a presença de Deus seria sentida apenas nos cultos, nas músicas, nos momentos de alegria? Mas a verdade é que os testemunhos mais profundos nascem dos vales. É quando tudo parece perdido que a mão invisível nos sustenta. É quando as lágrimas molham o travesseiro que a voz suave sussurra: eu estou aqui. É quando a solidão grita que descobrimos que nunca estivemos sozinhos. É no vale que o pastor se revela como companheiro fiel. E é interessante como o salmista associa consolo com disciplina e direção. Ele poderia ter dito que o consolo vem de palavras doces ou de bênçãos recebidas. Mas não. Ele declara: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa que ser corrigido por Deus também é consolo. Ser guiado por Ele é segurança. O mundo vê disciplina como peso, mas o salmista vê disciplina como cuidado. O mundo vê limites como prisão, mas Davi vê limites como proteção. Isso muda a forma como olhamos para as ações de Deus em nossa vida. Às vezes, o vale em que estamos é consequência de escolhas erradas. E é nesse momento que a vara vem. Ela não vem para destruir, mas para corrigir, para nos trazer de volta ao caminho. É como um pai que corrige o filho, não por raiva, mas por amor. E esse amor consola, porque mostra que não fomos abandonados, mostra que ainda há esperança, mostra que ainda há direção. Outras vezes, estamos apenas perdidos, sem saber para onde ir. E é nesse momento que o cajado entra em ação. Ele nos guia, nos puxa para o caminho certo, nos impede de cair em abismos. E esse cuidado consola, porque mostra que não caminhamos sem rumo, mas com direção clara. Esse versículo também é um antídoto contra o medo. O salmista declara: não temerei mal algum. O medo é uma sombra que paralisa, que nos faz imaginar cenários piores do que realmente são, que nos prende antes mesmo de acontecer. Mas quando lembramos da presença de Deus, o medo perde o poder, não porque o mal deixa de existir, mas porque a presença é maior. É como caminhar em um corredor escuro, segurando a mão de alguém de confiança. O escuro continua escuro, mas a presença muda tudo. E essa presença não é apenas companhia, é atuação. Deus não está ao lado apenas para observar, mas para agir. Ele protege com a vara, Ele guia com o cajado, Ele consola com o amor. Essa é a diferença entre caminhar sozinho e caminhar com o pastor. O caminho pode ser o mesmo, mas a experiência é totalmente diferente. A solidão transforma o vale em desespero. A presença transforma o vale em aprendizado. É por isso que ao recitar esse versículo pela manhã, você está blindando a alma. Você está lembrando que o dia pode trazer sombras, mas que nenhuma delas será maior que a presença. Você está lembrando que o vale pode surgir, mas não será eterno. Você está lembrando que o medo pode se levantar, mas não governará, porque o pastor está contigo. O detalhe da sombra também é significativo. A sombra não existe sem luz. Isso significa que se há sombra, é porque há uma luz maior atrás dela. A sombra da morte existe porque existe a vida de Deus iluminando. Isso mostra que até mesmo as sombras apontam para a existência da luz. O inimigo pode até tentar nos assustar com sombras, mas elas só provam que a luz está presente. Essa é a ironia que se transforma em esperança. A sombra só existe porque Deus continua iluminando. Esse versículo também é profético. Ele aponta para Jesus, o bom pastor que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi ele quem enfrentou o vale mais escuro, o vale da morte real, para que nós pudéssemos atravessar apenas a sombra dela. Ele não apenas caminha conosco, mas já venceu a morte por nós. Isso significa que quando recitamos esse versículo, estamos lembrando que a morte não é o fim, é apenas passagem. O vale não é derrota, é caminho para a vitória.
A sombra não é substância, é reflexo daquilo que já foi vencido. E aqui está uma aplicação prática. Todos os dias enfrentamos vales em miniatura. Não são apenas grandes crises ou grandes perdas. Às vezes, o vale é uma reunião difícil, uma decisão complicada, uma notícia inesperada, uma preocupação silenciosa. Esses são os vales diários e todos eles podem ser atravessados com a mesma certeza. O pastor está presente. Não precisamos esperar grandes tragédias para aplicar essa verdade. Podemos viver cada detalhe do dia, lembrando que a presença nos acompanha. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não falava apenas como poeta, mas como pastor de ovelhas que conhecia a realidade. Ele sabia o que significava guiar o rebanho por vales estreitos, cheios de perigos, com lobos à espreita e terrenos traiçoeiros. Ele sabia que a segurança da ovelha não estava em sua própria força, mas no cuidado do pastor. Por isso, quando ele usa essa metáfora, ele está trazendo uma experiência prática para uma realidade espiritual. E isso nos mostra que não importa quão moderno seja o mundo, essa verdade continua válida. Somos ovelhas frágeis, mas temos um pastor forte. E a cada manhã, esse versículo pode se tornar como um escudo invisível. Você pode acordar e dizer: ainda que hoje eu enfrente vales, não temerei. Ainda que eu seja cercado por sombras, não temerei. Ainda que as notícias sejam ruins, não temerei, porque não estou sozinho. Essa declaração molda a mentalidade, prepara o coração, fortalece a alma. Talvez o maior desafio do vale seja a solidão, mas o salmista já elimina essa mentira. Tu estás comigo. Essa é a frase que sustenta tudo. Deus não está apenas nos céus, distante, observando. Ele está conosco, aqui, agora, presente em cada respiração, em cada passo, em cada lágrima. Essa consciência muda tudo. Por isso, ao final dessa reflexão, só resta uma resposta: confiar. Confiar que o vale não é eterno, confiar que a sombra não é substância, confiar que a presença é suficiente, confiar que a vara corrige e protege, confiar que o cajado guia e consola, confiar que o pastor é fiel. E agora, selamos essa palavra com uma oração forte. Senhor, Deus eterno e fiel, hoje eu declaro a Tua presença no meu caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que Tu estás comigo. Tua vara me protege, Tua disciplina me mantém no caminho, Teu cajado me guia e me direciona. Eu rejeito o medo, eu rejeito a solidão, eu rejeito as mentiras da sombra. Eu escolho confiar na Tua presença constante. Guia-me hoje, Senhor, em cada passo, em cada decisão, em cada vale que eu atravessar. Que a Tua presença seja mais real que as sombras, que a Tua voz seja mais forte que o medo, que o Teu amor seja mais profundo que a dor. Consola-me, fortalece-me, levanta-me, e que ao final deste dia eu possa olhar para trás e declarar: o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu pastor, nesta manhã eu declaro com toda a fé do meu coração: nada me faltará, porque Tu és a minha provisão. Essa é a confissão que abre o dia como quem abre uma janela para a luz do sol, deixando entrar a esperança que dissipa as trevas da ansiedade. Quando pronunciamos essas palavras, não estamos apenas repetindo um verso conhecido, estamos firmando uma aliança de confiança. Estamos declarando que, apesar de todas as incertezas que possam surgir, existe uma certeza maior sustentando a nossa vida: a provisão do Senhor. Nada me faltará. É uma frase curta, mas que carrega o peso de uma montanha. Ela é o eco da fidelidade divina que se renova a cada manhã.
Não significa que não enfrentaremos lutas, mas que em cada luta haverá sustento. Não significa ausência de desafios, mas presença constante de provisão. É como um selo sobre a alma dizendo: você não precisa viver dominado pelo medo da escassez, porque o pastor que cuida de você já preparou o pasto e a água. Ele é aquele que provê o pão de cada dia, a força de cada jornada, a esperança de cada amanhecer. Guia-me aos verdes pastos e às águas tranquilas, mesmo quando minha alma estiver agitada. Essa é a continuidade natural da oração de quem confia. Porque não basta apenas acreditar na provisão, é preciso ser guiado pelo pastor. E ele não guia de qualquer maneira, mas leva a lugares de descanso e de paz. Os verdes pastos representam abundância, sustento, alimento espiritual. As águas tranquilas representam serenidade, restauração, refrigério. É aqui que a alma encontra descanso em meio à correria da vida. Quantas vezes a manhã já começa como se fosse guerra? O relógio apita e parece trombeta de batalha. As responsabilidades se levantam como gigantes. Os problemas aguardam na porta como inimigos prontos para atacar. É justamente nesse cenário que o Salmo nos lembra. O pastor nos guia para outro lugar. Ele não nos lança na confusão. Ele nos conduz à calma. E o mais impressionante é que essa calma não é ausência de barulho externo, mas paz interna. Porque mesmo quando tudo ao redor grita, a alma pode descansar em águas tranquilas. Essa cena é mais que poesia, é promessa. O Senhor não apenas supre o que precisamos, Ele restaura nossa alma. É como se cada manhã fosse um convite para deitar em verdes pastos e beber em águas que nunca secam. Isso não significa que o mundo deixará de ser agitado, mas que existe um lugar interior onde a paz reina, e esse lugar é guardado pela presença do pastor. Restaura minhas forças, Senhor, e firma meus passos para que eu não me perca nos caminhos da vida. Essa frase é como o coração da oração. Porque não basta apenas provisão e descanso, precisamos também de forças renovadas e direção clara. A vida é cheia de caminhos tortuosos, encruzilhadas confusas, estradas escuras. Sem direção, nos perdemos. Sem forças, desfalecemos. Mas o pastor conhece cada rota. Ele sabe onde estão os perigos. Ele enxerga além da curva que os nossos olhos não conseguem ver. Quantas vezes já começamos o dia cansados, mesmo antes de enfrentar as batalhas? O corpo pode até estar de pé, mas a alma arrasta correntes invisíveis. E é nesse momento que precisamos clamar: restaura minhas forças, Senhor. Porque só Ele pode reavivar a chama que a noite apagou. Só Ele pode renovar a esperança que a rotina desgastou. E mais, só Ele pode firmar nossos passos. O mundo oferece atalhos enganosos, o coração engana com desejos passageiros, mas o pastor firma o caminho. Ele coloca nossos pés sobre a rocha, para que não sejamos levados pelas ondas da incerteza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque sei que tu estás comigo. Essa é a parte mais conhecida do Salmo, e não por acaso. Ela fala diretamente com a experiência mais universal. Todos nós enfrentamos vales sombrios. Eles vêm em diferentes formas: a perda de alguém amado, a notícia de uma doença, a crise financeira, a traição de uma amizade, a luta interior contra a depressão. O vale tem muitos rostos, mas a promessa é uma só. A presença de Deus está conosco. E repare na escolha das palavras: ainda que eu ande. Ele não diz se eu andar, como se fosse hipótese. Ele diz ainda que, como quem sabe que é certo. O vale é inevitável, mas o medo não precisa ser. Porque a companhia do pastor muda tudo. O cenário pode ser de trevas, mas a presença é luz. O ambiente pode ser hostil, mas a mão de Deus traz consolo. Essa é a chave. Não temerei, porque tu estás comigo.
Essa presença não é apenas simbólica, é real. É como a mão firme de um pai segurando a mão do filho no escuro. O medo pode até sussurrar, mas a segurança da presença cala a voz da ansiedade. É por isso que a fé não é ausência de lutas, mas confiança em meio às lutas. O vale pode ser inevitável, mas o medo não é obrigatório. A tua vara me corrige e o teu cajado me guia. Aqui está a beleza da disciplina e da direção. A vara simboliza a correção, a defesa contra inimigos, a autoridade do pastor. O cajado simboliza o cuidado, a condução, o resgate quando a ovelha se perde. Vara e cajado juntos representam o amor ativo de Deus. Ele não é um pastor distante, é um pastor presente, que age, que protege, que guia. E o salmista diz: eles me consolam. Isso é profundo, porque normalmente não associamos correção com consolo. Mas Davi entendeu que até mesmo a disciplina de Deus é expressão de amor. Quando Ele nos corrige, é porque não desistiu de nós. Quando Ele nos guia, é porque ainda tem planos maiores para nós. Isso consola, porque mostra que não estamos abandonados, mas constantemente cuidados. Que a tua bondade e a tua misericórdia me sigam neste dia e em todos os dias da minha vida. Essa parte é como um refrão que sela a canção, porque a vida não se resume a vales, mas é acompanhada por bondade e misericórdia constantes. Não precisamos correr atrás delas, elas nos seguem. São como sombras fiéis que nunca nos abandonam. A bondade é o favor imerecido de Deus, a generosidade que abre portas, o cuidado que surpreende. A misericórdia é o amor que perdoa, que cobre nossas falhas, que nos levanta quando caímos. E o mais extraordinário é que isso não acontece de vez em quando, mas todos os dias. Isso significa que não há manhã tão cinzenta que a bondade não ilumine. Não há erro tão grande que a misericórdia não alcance. Elas estão presentes na vitória e na derrota, no sorriso e na lágrima, no dia ensolarado e na noite escura. Essa constância é o que nos sustenta, porque sabemos que nunca estamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos abandonados. Eu entrego esta manhã em tuas mãos, pedindo que o Senhor abra portas, derrube muralhas e renove meu coração com esperança. Essa entrega é o clímax da oração. É como colocar o dia inteiro sobre o altar e dizer: Senhor, toma conta. E isso muda tudo, porque tira o peso dos nossos ombros e coloca nas mãos de quem realmente pode carregar. Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ele é o Deus que derruba muralhas que parecem intransponíveis. Ele é o Deus que renova a esperança quando tudo parece perdido. Habita comigo, Senhor, porque eu quero habitar na Tua presença para sempre. Essa frase final é a síntese da fé. Mais do que provisão, mais do que direção, mais do que livramento, o que realmente importa é a presença, porque é nela que encontramos descanso verdadeiro. É nela que a alma floresce. É nela que o coração se aquieta. Habitar na presença de Deus é antecipar a eternidade. É viver aqui já experimentando o que viveremos para sempre. Esse desejo de habitar com o Senhor é o que dá sentido a todas as outras promessas do Salmo. Não adiantaria ter pastos verdes sem o pastor. Não adiantaria ter águas tranquilas sem a companhia dele. Não adiantaria vencer inimigos sem desfrutar da presença dele. Tudo só tem valor porque ele está presente. E esse desejo de habitar com o Senhor é o que dá sentido a todas as outras promessas do Salmo. Não adiantaria ter pastos verdes sem o pastor. Não adiantaria ter águas tranquilas sem a companhia dele. Não adiantaria vencer inimigos sem desfrutar da sua presença. Tudo só tem valor porque ele está presente. Essa é a grande revelação. Não é sobre os lugares onde ele nos leva, mas sobre a presença dele em cada lugar. Se ele está,
tudo ganha significado. Se ele não está, até a abundância se torna vazia. É por isso que Davi termina o salmo dizendo que habitará na casa do Senhor por longos dias. É como se ele dissesse: acima de tudo o que vivi, acima de todas as vitórias e dores, acima de todo cuidado e provisão, o que mais importa é permanecer com Deus. Habitar é verbo de permanência. Não é visitar, não é passar, não é experimentar de vez em quando. É morar, é estar, é viver. O coração do salmista não desejava apenas bênçãos, mas a própria presença de Deus como morada eterna. E quando trazemos isso para a nossa vida, entendemos que essa deve ser também a nossa busca. Porque a verdade é que podemos até conquistar coisas grandes, podemos acumular riquezas, podemos alcançar posições, mas nada disso sacia a alma. O coração só descansa quando encontra o lar na presença do Criador. E é isso que Davi antecipa aqui. A eternidade com Deus já começa agora, quando escolhemos habitar nele todos os dias. Essa consciência muda a forma de viver. Porque quando entendemos que a bondade e a misericórdia nos acompanham, não precisamos correr atrás de reconhecimento humano. Quando entendemos que nossa morada é na casa do Senhor, não precisamos viver em desespero pelas coisas passageiras. Podemos trabalhar, lutar, sonhar, mas sabendo que o maior tesouro não é o que acumulamos na terra, mas a presença que carregamos no coração. Isso traz leveza à caminhada, tira o peso da comparação, silencia a pressa da ansiedade. E aqui há algo ainda mais profundo. Davi não escreve esse salmo em meio à calmaria, mas em meio a uma vida turbulenta. Ele sabia o que era ser rejeitado pela família, sabia o que era ser caçado por inimigos, sabia o que era ter o trono ameaçado, sabia o que era chorar por perdas. Mesmo assim, sua conclusão não foi amargura, mas esperança. Isso mostra que não importa o quão escuro seja o vale, a bondade e a misericórdia ainda estarão lá, e o destino final ainda será a casa do Senhor. Essa fé que enxerga além da dor é o que sustenta a alma em tempos difíceis. Todos os dias somos lembrados das limitações humanas. O corpo se cansa, a mente se preocupa, as circunstâncias mudam. Mas esse salmo nos lembra que, apesar das limitações, temos um Deus ilimitado que garante presença constante. A cada manhã, podemos acordar sabendo que não caminharemos sozinhos, que não precisamos enfrentar nada sem ajuda, que bondade e misericórdia são como escolta divina em cada passo. E quando fecharmos os olhos para este mundo, os abriremos para a eternidade com Ele. Isso faz da vida cristã uma caminhada de esperança inabalável. Porque não se trata de viver sem problemas, mas de viver com presença. Não se trata de escapar do vale, mas de ter companhia no vale. Não se trata de evitar a luta, mas de ter vitória no meio dela. A promessa não é ausência de dor, é presença de Deus. A certeza não é que teremos tudo do jeito que queremos, mas que sempre teremos o que precisamos. E o que precisamos de verdade é dele. Por isso, esse texto é como um convite diário. Cada amanhecer traz consigo a oportunidade de declarar: Senhor, guia-me hoje. Leva-me aos verdes pastos da Tua palavra, às águas tranquilas da Tua paz. Restaura minhas forças quando eu estiver cansado. Firma meus passos quando eu vacilar. E se eu andar pelo vale, lembra-me que não estou sozinho, que Tua vara e Teu cajado me consolam. Que Tua bondade e Tua misericórdia me sigam hoje e sempre. E que minha maior alegria seja habitar contigo, não apenas um dia no céu, mas todos os dias aqui na terra, até a eternidade. Esse salmo é como uma jornada completa. Ele começa com provisão, passa por descanso, atravessa o vale, celebra a vitória diante dos inimigos e termina com a promessa da eternidade. É como se fosse o mapa da vida inteira,
escrito em poucas linhas, mas cheio de verdades eternas. E cada parte dele aponta para Jesus, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a água que nos sacia. Ele é a luz no vale. Ele é a vitória diante dos inimigos. Ele é a casa onde habitaremos para sempre. O Salmo 23 é mais que poesia, é profecia cumprida em Cristo. E é por isso que essa oração inicial, Senhor, meu pastor, nada me faltará, não é apenas repetição, é confissão de fé. É abrir o coração para ser guiado por aquele que sabe o caminho. É descansar sabendo que Ele já preparou o que precisamos. É confiar que até as sombras cooperam para revelar sua luz. É acreditar que a bondade e a misericórdia não nos largarão, porque Ele mesmo não nos largará. E assim como Davi concluiu com esperança, também concluímos este textão reafirmando nossa confiança. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma decisão de vida. É escolher todos os dias priorizar a presença, buscar a comunhão, valorizar o que é eterno acima do que é passageiro. É viver com os olhos no céu mesmo enquanto caminhamos na terra. E agora, para selar tudo isso, vamos transformar essa reflexão em uma oração poderosa. Senhor meu Deus e meu pastor, eu me coloco diante de Ti com a mesma fé que moveu Davi ao escrever este salmo. Eu declaro que nada me faltará, porque Tu és a minha provisão constante. Guia-me hoje aos verdes pastos da Tua palavra. Leva-me às águas tranquilas da Tua presença. Restaura minha alma cansada. Renova minhas forças. Firma os meus passos para que eu não me perca. Ainda que eu atravesse vales sombrios, não temerei, porque a Tua presença me acompanha, Tua vara me protege, Teu cajado me guia. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia sejam minha companhia todos os dias, abrindo portas, perdoando falhas, renovando esperança. Eu entrego este dia, esta semana, esta vida inteira em Tuas mãos. Habita comigo, Senhor, porque eu quero habitar contigo para sempre. Que cada decisão, cada palavra, cada passo sejam marcados pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer de coração por ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que a palavra encontrou espaço no seu coração e eu creio que não foi por acaso. O Salmo 23 não é apenas uma leitura, é um bálsamo para a alma. É alimento para quem precisa de esperança. É direção para quem anda no vale. E se essa mensagem falou com você, eu te convido a ser canal de bênção. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir que Deus é pastor, que Ele não abandona, que Ele guia, protege e consola. Talvez esse simples gesto seja a resposta de oração de alguém. E antes de sair, não esqueça, aqui em cima ou aqui do lado, vai aparecer um próximo vídeo preparado especialmente para fortalecer ainda mais a sua fé. E continue mergulhando na presença de Deus, porque uma palavra puxa a outra, e cada uma delas tem poder para transformar sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.